Alô, alô, gente querida, gente boa de Deus, espalhados por esse país e pelo mundo inteiro, onde quer que a gente esteja sendo visto e ouvido. Eu estou aqui com meu coração extremamente enternecido e amolecido, quebrantado, tomado de muita gratidão pela bondade de Deus que se manifesta cotidianamente em nosso favor, de tantos modos, de tantas maneiras, através de gente que Ele pega pela mão e toma para nos socorrerem, nos ajudarem, colaborarem, cooperarem, participarem e, no fim, se tornarem essenciais, como tem sido a experiência da minha vida. É ver como Deus cria os essenciais dele na existência da gente, sem que a gente jamais antes pudesse sequer ter tido qualquer que fosse o vislumbre de especulação. A minha vida inteira eu tenho sido surpreendido pela alegria, surpreendido pela misericórdia, pela bondade, pelo amor e pela graça que chega inexplicavelmente carregada daquele trato carinhoso de Deus, afofando e aliviando e fortalecendo e alegrando a sua vida. E eu estou falando da minha, com toda a gratidão do meu coração a Deus, iniciando esse dia, te agradecendo, Senhor, pedindo que o Espírito Santo que está aqui entre nós, que sempre estará, se manifeste no coração daqueles que se abrirem para ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço com toda a singeleza e simplicidade do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. A gente vem falando aqui em Mateus, já no capítulo 11, sobre o jugo suave, o fardo é leve. E já falamos mais de uma semana sobre a conexão entre essas coisas. E aí começamos a mostrar que, apesar do jugo ser suave, o fardo de Jesus que ele nos oferece ser leve, porque os seus mandamentos não são penosos, como diz o apóstolo João, ora, os seus mandamentos não são penosos, e não são, é amor. A pessoa, para ter um problema com o mandamento que é amor, é preciso que, com essa sua dificuldade, haja uma declaração intrínseca e implícita, no mínimo, às vezes, infelizmente até explícita, de que a pessoa odeia essencialmente. Tem gente que essencialmente odeia. Então, essas pessoas que têm essa propensão ao ódio, à malquerência, à interpretação ruim, a um certo conluio interior e espiritual com a escuridade, e tem muita gente me vendo, me ouvindo, que tem um conluio com a escuridade, e elas não conseguem receber nada, absolutamente nada, do Evangelho, porque o Evangelho não tem nada a propor a não ser que a gente aprenda a amar, a respeitar, a tratar, a reverenciar, a cuidar, a buscar a verdade, a justiça, a equidade, a fidelidade, a lealdade.
São todos frutos decorrentes do amor. O mandamento é um só. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E a demonstração maior desse amor é a capacidade da gente abrir o coração, se entregar, se dar à vida e também a todo outro, todo próximo que, carecendo de nós, aceite a ajuda que nós espontaneamente, por alegria grata por termos sido acolhidos pelo amor de Deus, devolvemos como expressão sincera do nosso ser ao outro. Mas tem gente que nem para isso serve, nem para receber carinho, nem amor, nem nada. Já fica com ódio, com raiva que esse cara tá aí de novo, com esse papo furado, desgraçado, com essa pieguice. Como eu já vi alguns líderes cristãos dizerem com essas palavras, sendo as mais brandas possíveis, essas palavras que eu acabei de dizer. Nos lábios e na boca dessas pessoas, que às vezes vêm quando eles ficam cara a cara com a bondade sincera da manifestação da tua vida, é inconcebivelmente horroroso. O que deles brota. Aí você pergunta, mas por que você está falando isso? Porque foi o que Jesus foi revelando aqui, depois que ele disse, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí ele deu aqueles exemplos de como, apesar disso tudo, tem gente que anda como entes caninos em estado constante de cólera, de raiva e de ódio, mordendo por aqueles fariseus no sábado, na seara, brigar com ele, porque os discípulos dele estavam com fome, estavam comendo espigas de trigo. Eu já falei disso várias vezes, aqui nessa sequência. Aí os exemplos que ele deu, mostrando que tudo isso decorria da maldade do coração deles. Porque não tinha nem a ver com aquilo que eles cultuavam acima de tudo, que era a letra do Pentateuco, a letra da lei de Moisés. Eles cultuavam acima de tudo a letra dos mandamentos opressivos de Moisés. Jesus disse, nem isso vocês conhecem. A indisposição de vocês é tão grande que até quando está de acordo com isso, estava em Deuteronômio 23, 25, vocês se insurgem. Como também nem veem que a figura que vocês, uma das que mais veneram, vocês mais admiram, que é Davi, agiu de maneira completamente correspondente ao que eu estou concedendo aos meus discípulos fazerem, que foi o que ele permitiu que os homens dele fizessem, com o pão da proposição, que era dado somente aos sacerdotes, e qualquer outro indivíduo que não fosse o grupo sacerdotal estaria em estado de violabilidade, violação, transgressão, fazendo aquilo, mas ele fez sem nenhuma culpa, por entender que a fome estava acima de qualquer ordem imediata, mandamento imediato. Não entenderam também a lógica de que é o sábado que foi criado para o alívio, para o descanso, para o serviço do homem, não o homem, a mulher, o ser humano, para o serviço de um dia no qual não se pode fazer nem o bem, porque supostamente se desagradaria a Deus. Vocês não entenderam nada. Como Deus não está atrás de sacrifícios, de sangue, de holocausto, de animais, de cultos sanguinolentos, de sacrifícios, de dízimos, de ofertas, de dinheiro. Não, ele diz misericórdia é o que eu quero. Mas vocês não entendem isso, por isso vocês destroem tanta gente inocente. E aí vem o outro sábado, aquela história do homem da mão ressequida. Como ele entra na sinagoga e os fariseus vão logo provocando. Hoje a gente pega esse cara.
sabendo que tinha um homem ali com a mão encolhida, ressequida. Aí dizem: escuta, é lícito curar no sábado? Para ver o que Jesus diria ou faria. Uma provocação explícita. Aí Jesus disse: vocês não me façam essas perguntas hipócritas. Só me respondam se for um bichinho de vocês, um animal, um boi, um cordeiro, um carneiro, um cabrito, qualquer um, dos cuidados e das commodities de vocês, que venha cair num buraco num dia como hoje, que é sábado, vocês não vão tirar o bicho dali? Vocês vão esperar o quê? O primeiro dia útil para irem tirar? Duvido. Então, se vocês fazem assim com os bichinhos, os animais, as commodities de vocês, pecuárias, por que vocês estão me fazendo uma pergunta tão patética dessa em relação ao meu próximo, ao ser humano, a quem eu amo, como quem os criou? O que vocês acham que é a minha atitude, a minha reação? Me respondam. Mas vamos parar com essa hipocrisia. E curou o homem, aí eles entraram naquele estado de ódio, disseram: não, esse cara a gente tem que matar. E conquanto eles estivessem ainda na Galileia, e Jesus só fosse morrer em Jerusalém, mas a conspiração para encontrarem uma boa ocasião para acabar com ele, já vinha acontecendo. E eles estavam naquele estado de engendramento religioso, que se ancora numa piedade homicida, que diz: essa pessoa precisa ser eliminada porque ela relativiza os nossos ensinos, os nossos doutrinamentos, os nossos dogmas, e, portanto, ela tira a nossa autoridade junto ao povo. Por isso, não interessa se ele é bom, se o que ele faz é legal, se ele está cheio de graça, se é vazamento de misericórdia que dele se manifesta, não interessa, ele nos prejudica, ele relativiza nosso lugar, vamos eliminá-lo. E que Jesus, que nunca procurou essas pessoas para andarem com ele, não chamou ninguém desses para fazerem parte do seu dia a dia, essas pessoas só aparecem na vida dele como aqueles que não o largam por renitência, persistência, resiliência de um ódio satânico contra ele. E que não tinham absolutamente nada a dizer dele. A acusação é: ele faz o bem em dia de sábado. Ele cura a gente em dias que a gente não gosta, porque a gente estabeleceu uma doutrinação diferente para as práticas possíveis desse dia. Por isso a gente odeia e quer matar esse cara. Frequentemente é isso. Eles, como disse Jesus várias vezes, eles coam o mosquito e engolem o camelo. O tempo todo, essa inversão de valor e de significação é o que você encontra neles. E aqui, Jesus se retira dali, várias pessoas vão com ele, a quem e aos quais ele cura a todos. Com uma recomendação: não me exponham à publicidade. Aí eu falei 2 dias seguidos sobre isso. Por quê não expô-lo à publicidade? O que a publicidade faz frequentemente com a verdade? Como ele não a anuncia, a publicidade não anuncia a verdade e muito frequentemente a distorce e fetichiza o objeto da divulgação aos sentidos infantis e adoecidos da grande maioria. E ele disse isso para se cumprir o profeta Isaías no capítulo 42. A gente foi para Isaías, viu lá, voltamos e mostramos que não existe esse espírito de inerrância letrista nas citações do Velho Testamento no Novo, porque tudo aquilo que dizia respeito ao cuidado dos evangelistas aqui, que escreveram os evangelhos, ou os apóstolos que usaram textos do Velho Testamento para corroborarem ensinos de Jesus, para mostrarem que Jesus era a chave
hermenêutico-interpretativa, não tinham essa preocupação com os letrismos. E a gente também viu isso, e viu a grandeza desse projeto e desse propósito que extrapolava completamente qualquer tipo de confinamento da mensagem ao judaísmo ou àqueles que quisessem se tornar um híbrido entre o judaísmo e essa fé em Jesus que ficaria ali por ser inegável para alguns como algo que serviria de remendo, de pano novo e veste velha. E Jesus disse, olha, isso não cabe. Vocês têm que decidir o que vocês querem. Na sequência disso tudo vem aquela cura do homem cego e mudo, mas que era de fato alguém cego e mudo, muito mais porque estava acometido pela presença de um espírito demoníaco nele e que criara esse bloqueamento sensorial de tal modo que quando Jesus expulsou o espírito maligno, tirou aquela presença alienígena de dentro do homem, os bloqueios sensoriais saíram imediatamente. E o indivíduo começou a ver, e os mesmos fariseus, os mesmos religiosos, os mesmos antagonistas, os mesmos satanistas, anticristo, anti-Jesus, se levantaram com ódio. Eles não conseguem não odiar, esse é que é o problema. E não há nada que você possa fazer de bom e de bem que os aplaque. Você pode trazer a melhor palavra, eles vão odiar. Você pode trazer a corroboração do testemunho de milhares de pessoas dizendo ele me ajudou, me salvou, me curou, me libertou, eu hoje vivo bem. Não interessa, não foi através deles, eles não foram o caminho, não foram a doutrinação. E a desembocadura não foi dentro de uma sinagoga, de uma congregação onde eles exerçam seu controle, não tendo sido essa via, eles odeiam. E aí odiaram tanto que blasfemaram horrorosamente contra Jesus. E disseram que era pelo poder de Belzebu que ele expulsava os demônios. Aí Jesus disse, olha, não brinquem disso. Com relação ao filho, a mim, ao filho do homem, podem me desancar como vocês queiram. Vocês encontrarão arrependidamente, se for o caso, um lugar de perdão. Mas não blasfemem contra o Espírito de Deus, contra a essência de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito Santo, Santo, Santo. E vocês sabem que é Ele agindo em mim. Que não tem nenhum Belzebu, que não tem espírito imundo nenhum que chegue perto de mim. Eles saem correndo e gritando, lá vem o Cristo. Por que que tu vieste perturbar-nos antes da hora? Por que que tu vieste? É para nos lançar no abismo? Assim os demônios me tratam. Vocês sabem como é. Vocês têm certeza absoluta acerca de quem eu sou, do que eu represento, daquele que me habita, que está presente em mim, e que eu chego aqui como a mão dele, como o braço dele, como o dedo dele, com a soberania dele, trazendo e fazendo as obras que ele me ordenou fazer, que são idênticas às obras que ele faz. Mas vocês violam todas as lógicas e todas as sequências históricas e vocês falsificam todas as coisas para não terem que admitir a verdade simples de que Deus habita em mim. E por causa disso, da indisposição demoníaca, dessa indisposição absolutamente antagônica, satânica contra o bem que eu pratico, carrego, manifesto e o amor que eu expresso, faz tanto mal a vocês que agora vocês perderam a linha direto, estão me chamando de demônio, de Belzebu.
de associado do maioral dos demônios, de enviado de Satanás para o meio de vocês. Cuidado, gente. Por isso eu vos declaro, ele diz no verso 31 do capítulo 12, como a gente viu na sexta-feira passada. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, às mulheres, aos seres humanos. Mas a blasfêmia lúcida, deliberada, não é uma brincadeirinha de ignorantes, de tolos, de bobinhos, não. Tem que ter esse nível de lucidez diabólica. Tem que ter esse nível de compreensão inquestionavelmente assentada no coração deles sobre a da pessoa, sobre quem é Jesus, a natureza de Jesus, ou a natureza da mensagem que está sendo anunciada sobre Jesus, sem que a pessoa possa negar que é a verdade. Mas mesmo assim, não podendo negar, todavia, mesmo assim, se levanta, se insurge contra, da maneira mais obstinada, mais fria, mais perversa, mais demoníaca possível. Jesus disse, cuidado, porque com essa deliberação, com esse nível de consciência, de lucidez, vocês saíram daquele grupo dos ignorantes atrevidos há muito tempo e entraram num grupo de risco diminuto, porém real, daqueles que com consciência atribuem a Deus, às obras de Deus, aos feitos realizados em nome de Deus, o poder original do diabo como motivador e provocador disso tudo, sabendo que não é, mas fazendo de propósito, porque para vocês tanto faz. Vocês chegaram num ponto em que tanto faz como tanto fez. A única coisa que interessa é o que agrade aos caprichos de manutenção, de controle, de dominação, de tirania, de despotismo, de poder de vocês. Vocês se tornaram associados idênticos ao diabo, a Satanás. Ele é que é mentiroso e pai da mentira, vocês viraram filhos dele. Como Jesus veio a dizer posteriormente, num outro texto, em João, no capítulo 8, falando desse mesmo tipo de gente, dessa agremiação religiosa, ele diz, vós sois filhos do diabo. Vós sois, dá vontade de puxar essa câmera mais para cá, não sei por que ela ficou tão longe. Vós sois filhos do diabo, é o que ele diz lá em João 8. Vocês só estão interessados em dizer as palavras deles, em patrocinar as obras dele, em todas essas coisas. Vocês se tornaram filhos. Vocês carregam a genética de Satanás, o DNA do inferno. É o que está presente em vocês, é o DNA do inferno. Então tomem cuidado, porque isso não tem perdão quando se trata de tamanha profundidade de consciência, de deliberação e de afirmação. Porque se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem em qualquer outro mundo. Chega. A pessoa passou do limite. Não haverá um porvir de esperança para quem toma essa deliberação. Graças a Deus, são poucos que conseguem chegar até esse nível. Mas tem gente que chega. E eu só estou falando isso com você porque você faz parte do grupo de risco. Como eu disse na sexta-feira passada, eu não falaria isso para hindus, nem para budistas, nem para muçulmanos, nem para kardecistas, porque são pessoas ou maoístas, ou taoístas, ou confucionistas, ou zoroastristas, ou seja lá o que seja.
Porque são pessoas que não cometem esse tipo de deslize, não andam com essa pressuposição de serem secretários de Deus, de serem os notários e os validadores e os chanceladores da palavra de Deus, como vocês são. Vocês é que são os que correm o risco mais perigoso do planeta. Por isso, cuidado. Esse negócio de vocês de se dizerem crentes e líderes dos crentes e dominadores dos crentes e pastores e apóstolos e profetas e rabinos e mestres dos crentes e os senhores dos saberes, os sábios e entendidos na lei de Moisés e nas legislações que definem quando o próximo está pecando, não está pecando, o que ele deve fazer, não deve fazer, o que ele pode, o que ele não pode, o que já o botou no inferno e o que já trouxe sobre ele condenação, porque vocês deliberaram. Porque vocês decidiram, vocês são os seres mais perigosos da face da terra. E tanto mais quanto vocês se tornem íntimos dessa possibilidade, desse poder, mais horrorosamente pertencentes ao grupo de risco, vocês estão ligados e vinculados. Foi assim que eu terminei na sexta-feira passada. E aí, hoje, a gente chega ao verso 33, onde Jesus diz o seguinte, preste atenção. Fala agora da palpabilidade dessa constatação, usando outra vez um exemplo que é um tanto recorrente. Nos 3 evangelhos sinóticos, eles aparecem aqui e ali, em contextos, em situações distintas, mas eles aparecem para trazer a mesma explicação, a mesma conclusão e oferecer a mesma concreção, a mesma palpabilidade de discernimento. O que é isso? Jesus diz que, conquanto isso tem a ver com coisas que acontecem nos escaninhos do coração, todavia, elas se manifestam. Elas não ficam num lugar tão guardado, tão oculto, tão inatingível, tão imperscrutável, tão inalcançável, que só Deus saiba quem anda deliberadamente pecando contra o Espírito Santo. Por menor que seja esse grupo de risco. Vem Jesus e diz, não, existem evidências. E são as mesmas evidências que caracterizam tudo mais. Aí você me pergunta, e que evidências são essas? Leia a sequência do que Jesus diz. Aqui no Evangelho de Mateus, olha só o que ele está dizendo. Ou fazei a árvore boa, ou seja, ou você tem uma árvore boa, planta uma árvore boa, escolhe uma boa semente para plantar uma árvore que seja frutífera, que dê sombra, que seja acolhedora, que seja abrigo para seres humanos, para aves dos céus, que entre no ecossistema da vida, é boa, alimenta homens, aves, seres humanos, criaturas variadas. Essa é a árvore boa, dá fruto não venenoso. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Ou então vocês escolhem ser, fazer, realizar, porque vocês são a árvore. Jesus está chamando cada um desses indivíduos aqui de árvores, seres humanos árvore. Eu sou um ser humano árvore. Você é um ser humano árvore. Está me prestando atenção? Deixa eu dizer para você essa basicalidade. Você é um ser humano árvore. Portanto, é pelo seu fruto que eu sei quem você é. É o que o Evangelho ensina, não é pela sua confissão de fé, Senhor, Senhor. Não é pelo seu carismatismo. Em teu nome eu profetizo. Não é pela alegação dos seus
poderes espirituais, em teu nome eu expulso demônios. Não é pela sua suposta capacidade sobrenatural ou de misticismo miraculoso que faça você curar doentes e enfermos ou pelo poder da sua paranormalidade. Não, isso aí e nada para Deus é a mesma coisa. Jesus disse, naquele dia tem gente que vai se amparar nisso e vai me dizer e vai me dar como currículo vitae. Na realidade é um currículo mortis. Eles vão me oferecer essa lista de ortodoxia, de carismatismo, de profetismo, de miraculosidades, mas eu vou dizer a eles, eu não sei quem vocês são, eu nunca vi vocês saindo daqui. Isso aqui em Mateus 7, como a gente já viu alguns meses atrás. Ou em Lucas 13, que mais ou menos repete a mesma coisa. A gente conhece a você intimamente, Jesus. Você ensinava nas nossas ruas. Visitou as nossas casas, mas eu lhes direi, eu não sei quem vocês são. Por uma razão. Porque ele nos comparando a árvores, a expectação é de que do ser humano árvore nasça, apareça a evidência da sua natureza, que não é caracterizada por confessionalidades ortodoxas, por manifestações pentecostais, carismáticas, sobrenaturais, por realidades impressionantes ou extraordinárias. Nada disso tem nenhum valor para Deus. Naquele dia me dirão isso e eu lhes direi, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, eu não sei quem vocês são. Porque Jesus mesmo introduzira esse tema dizendo, não sejam enganados. Existe um elemento de natureza óbvia para vocês saberem com que estão lidando, de modo que até o enganado não tem desculpa quando se deixa e se entrega à manifestação do engano recorrente, contínuo, resilientemente repetido. E vocês continuam aí. E vocês se negam a aceitar as referências de discernimento que eu dei a vocês. Porque vocês são adoradores de fetichismo profético, vocês são cultuadores de ortodoxias religiosas, vocês são impressionáveis por miraculosidades e curas e extraordinariedades. Para vocês, o que quer que se manifeste com essa natureza, não importa se vem de Deus ou não vem de Deus, vocês não querem nem saber do conteúdo, do caráter, da natureza, dos feitos, ou seja, vocês não estão nem aí para o fruto que aparece da vida. De modo que essas coisas miraculosas para Jesus não são fruto, nem são evidência. Ao contrário, elas chegam muito como dissimulação e como engano, frequentemente, para ocultarem, para encobrirem para aqueles que, ou por serem incautos, tolos, e outros por serem viciados fetichisticamente falando no engano e não quererem se converter porque se habituaram à mentira e não querem de modo algum a realidade do que Deus apresenta como inequívoca verdade e expressão da realidade de Deus em nosso favor, que é o fruto. Pois o fruto do Espírito Santo, Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, é amor. E o que do amor decorre. O fruto do Espírito Santo é amor. E onde há amor, há alegria do Espírito de Deus, genuína. Aquela alegria que não pode ver a bondade de Deus, que se enche de gratidão. Aquela alegria grata, é alegria. Fruto do Espírito Santo é bondade,
é longanimidade, é fidelidade, é justiça, é expressão sincera da vida e do ser, é autocontrole, é domínio próprio, é essa naturalidade com a qual a gente celebra a alegria dos que se alegram e a gente se solidariza com a dor dos que sofrem. Quem quer que assim seja está manifestando o fruto de Cristo, o fruto do Evangelho, o fruto do Espírito Santo. É isto e nada mais. O resto não serve nem como coadjuvância. Sem essas coisas, é Paulo que diz, e eu repito de novo, lá em 1 Coríntios 13, você pode expressar a fé que você queira, as obras que você queira, os sacrifícios que você pretenda, realizar os milagres que você consiga, todo esse aparato de coisas, mas se não tiver amor, nada disso aproveitará. Não tem nenhum sentido. Nada muda a perspectiva de quem é você diante de Deus se você não viver e não der o fruto de Jesus, que é amor. Por isso, ou fazei de vós mesmos, ou vocês se tornam. É isso que significa, ou fazei a árvore boa, é equivalente a dizer, ou vocês se tornam essa árvore boa, e vocês se certificam da natureza boa de vocês mesmos, e vocês trabalham o significado da manutenção dessa natureza como expressão de bondade, de amor, para ser chamada de gente boa, de fato. Ou vocês fazem a árvore boa e o seu fruto será bom. Se vocês forem bons, o fruto vai ser bom. Não precisa fazer nenhum esforço. Não precisa aprender nenhum dogma, nenhuma doutrina, nenhum catecismo. Não precisa decorar nenhuma, ou qualquer que seja a teologia sistemática do grupo religioso. Não precisa de nenhum rito, não precisa passar por nenhuma iniciação religiosa, não precisa de nada disso, isso tudo é invenção. Para Deus, o que importa é se você é equivalente a uma árvore boa e dá o bom fruto, com gosto de amor de Deus, com resultado de proliferação daquilo que sai, que decorre, que emana, que brota da natureza divina em vocês, produzindo natureza, bondade, graça e realidade divina a partir de vocês. O que é, então, o fruto? É o que brota da natureza de vocês. Sejam árvore boa e está tudo resolvido e o fruto vai ser bom. Mas se vocês forem árvore má, o fruto de vocês é mau. Tanto faz se vocês são os reis da ortodoxia, do puritanismo, se o coração de vocês é mau, hipócrita, mentiroso, vocês cultuam o poder que vocês têm, o controle, o domínio, a ascendência, as manifestações de dominação da vida de vocês sobre o próximo. E se os fins justificam os meios, se vocês são capazes de qualquer coisa para fazerem manutenção desse estado de dominação e de controle, porque vocês têm ódio de qualquer um que, chegando cheio da bondade e do amor de Deus, faça coisas diferentes do que vocês façam, tratem a vida diferente do que vocês tratem, e tratem as pessoas de maneira distinta do que vocês a elas realizem. Essas pessoas se tornam, aos sentidos de vocês, o pior de todos os inimigos. Vocês deixam o diabo para lá e vão perseguir esse ser humano.
real e concreto, porque vocês são maus. É o que Jesus está dizendo. E diz raça de víboras. A natureza de vocês é peçonhenta. Essa é uma coisa muito séria. O Jesus que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o mesmo que diz raça de víboras. A diferença é que esses aos quais ele chama, para ele, com ternura, para o ninho dele, são os que entraram em estado de falência pessoal, que não tem mais nenhuma arrogância, nenhuma supremacia sobre ninguém, nenhum auto-engano sobre eles próprios e sobre o poder que as realidades do status religioso possa a eles supostamente emprestar, que nada mais é do que ilusão, engano e miragem satânica no auto-engano dessas pessoas, mas na vida de um outro já deixou de ser auto-engano e passou a ser a deliberação consciente da maldade delas. Isso acontece. Tanto quanto acontece dele acolher os cansados e os sobrecarregados, acontece dele dizer, você é uma víbora perversa, venenosa, matador de outras vidas, envenenador da existência. Isso está na sua natureza, assim como está na natureza da árvore ser boa ou ser má, e a gente conhece pelo fruto. Jesus diz que eles são uma raça venenosa. Essa gente religiosa, isso é duro, é pesado. A maioria das pessoas não quer continuar. Não quer continuar, quer sair, quer pular fora, não quer continuar ouvindo. É chocante, é insuportável. É insuportável para você. E se é insuportável para você, é apenas um sinal de quem você é. Se essa palavra que eu estou dizendo aqui para você e para vocês todos é insuportável, você tapa os ouvidos, você diz, chega, vou sair daqui agora. Você está assinando um certificado sobre a perversidade da sua própria natureza. Triste e, infelizmente, essa é a verdade. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas? E outra vez a ênfase recai no falar. Como antes Jesus tinha dito a mesma coisa, como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? E aqui ele repete outra vez, eu sei quem vocês são e qualquer um pode saber, porque a boca de Jesus, de vocês, o fruto está saindo pela boca. Vocês estão vomitando veneno pela boca. Está saindo. Brota. Toda vez que vocês abrem a boca é para detratar, destruir, mentir, enganar, ofender, macular, inventar. Sai da boca de vocês o tempo todo. Não há nenhuma palavra de graça, de amor, de edificação, de acolhimento, de bondade, de compreensão. Não há a bênção do silêncio na boca de vocês. Vocês não sabem silenciar, vocês só sabem opinar, julgar, dizer a última palavra, mandar para o inferno, ter certeza absoluta da condenação dos outros. Vocês não notaram ainda que vocês falam tanto de inferno porque vocês se tornaram filhos do inferno e do diabo, raça de víboras religiosas. Isso não dá entre ateus. Esse é um mal de crentes, de sacerdotes, de pastores, de profetas, de milagreiros, de pseudo-apóstolos. São esses que, sobretudo, caracterizam o grupo de risco. Ou são os defensores dessas práticas
que fazem isso com um ódio enorme e que são capazes de te acusarem de blasfêmia só porque eles se desagradam do que seja evangelho de Jesus procedendo de vocês, gerando contrariedade à estrutura e ao arcabouço das mentiras que eles construíram para impor sobre o próximo, controlar e enganar a humanidade. Raça de víboras. Como é que vocês vão conseguir falar coisas boas sendo maus? Não tem modo de vocês melhorarem. Tem algumas pessoas que eu conheço pregando, ou quase pregando, a vida inteira. Alguns eu conheci bem novinhos, com 15 anos, com 14. Depois vieram a se tornar pregadores. Outros eu já conheci com 18, com 19. Eles, não eu. Eles tinham essa idade. E aí começaram a se tornar pregadores. Eu fui vendo vários desses. E aqui eu estou falando dos exemplos coerentes com o que Jesus está dizendo, ou seja, com os exemplos malignos. De gente que quando começou, você torceu em favor, dizendo, tomara que essa pessoa seja mais uma voz do bem, anunciando a palavra do Evangelho. Aí você vai assistindo e vai vendo o pioramento daquela alma, daquela criatura, daquela mente. Todo dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, a pessoa só vai ficando pior, a boca só vai exalando um hálito cada vez mais infernoso, do Tártaros do inferno. A boca exala veneno. Tudo que procede dali é juízo de mordacidade. Não sai uma palavra de graça. Não há um brilho de luz. Não há um tom de doçura. O fruto já se manifesta na própria voz, de tão explícito que se tornou. O fruto já se manifesta no timbre, de tão explícito que se tornou. O fruto já se manifesta no conteúdo das construções das palavras, na articulação do que é dito, de tão intrínseco que se tornou. É inegável. Não precisa nem andar para seguir no dia a dia na intimidade. A intimidade é horrorosa. Se a publicidade já é nojentamente insuportável, imagine a intimidade. Como é a intimidade dessa raça de víboras, que são maus, por isso só sabem falar coisas más. Como é que vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Aí Jesus diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. É sempre assim. A boca vai acabar entregando vocês vão se manifestar. E vai haver um sobejamento de maldade brotando. Isso de maneira pública, de maneira privada, então nem se fala. É um alagamento de veneno, de maldade, de ódio em todo lugar. Essas são as pessoas que Jesus está dizendo que estão nesse grupo de risco dos que pecam o pecado para o qual não há perdão, que leva você para aquele estado de quando você morre, você morre. Morrendo, morrerá. Não há nenhum outro prolongamento por vir. Há uma definição de juízo peremptória sobre essas condições da natureza humana deliberadamente perversas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O ser humano bom, todavia, tira do tesouro bom da sua alma, do seu ser. Quando ele é bom, quando ele carrega amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, misericórdia, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando essas são as realidades da sua natureza intrínseca,
o que faz desse indivíduo um ser humano bom, que dá o fruto de boas obras, também faz dele um ser de boas palavras, de boa nova, de graça, de edificação, de exortação, de acolhimento, daquilo que mostra um caminho de solução, de luz, e faz as pessoas melhorarem, ajuda as pessoas a crescerem. Quem quer que chegue perto dessa árvore e prove desse fruto, fica fascinadamente seduzida pela bondade e fica desejosa de se tornar idêntica na prática ao resultado daquela mesma frutuosidade. O ser humano bom tira do tesouro, porque o coração aqui é chamado de um bom depósito, onde a pessoa só guarda aquilo que vale a pena. O que é ódio, é amargura, é raiva, é conflito permanente, é indisposição latente ou patente, é determinação de inimizade visceral, sem nenhuma expectação ou desejo ou vontade de que alguma coisa acontecesse para a melhoria daquelas outras vidas que são tão diferentes da gente, mas a gente quer que elas se convertam ao bem. Não! Somente o ser humano bom é que tem no coração esse depósito de esperanças em favor da vida e do mundo. O ser humano mau não é assim. O coração dele não é um tesouro, não é um cofre de bondades, um cofre aberto de bondades a serem distribuídas. De modo algum. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas do seu ser, saem pela sua boca, brotam da sua vida, se manifestam como atitude, como sentimento, como afetividade, como caráter e como comportamento. Assim é com o ser humano bom. Mas o ser humano mau, do mau depósito, desse bunker do coração, ele tira todo dia somente coisas mais. Ele está falando desse pessoal que começou a planejar matá-lo, que é esse pessoal que está zangado com o bem que ele opera. É o contexto inteiro que está em questão. Não é algo estanque. Você tem que me ouvir à luz de tudo que eu venho falando aqui nesse capítulo 11, do verso 28 em diante, entrando pelo capítulo 12. Nos últimos 10 dias é o contexto disso aqui para você entender para sempre. Para que nunca mais apareça dentro de você isso como questão. Se você me ouviu esses dias, você não tem mais o direito a nenhuma pergunta a esse respeito. Está óbvio. E você só tem que decidir quem você é. Quem você quer ser nesse mundo, nesse ambiente, o que você quer frutificar, o que você quer demonstrar. Se você é um ser humano bom que tira do tesouro coisas boas, ou se você é um ser humano mau, apesar de religioso, ou não é apesar, muitas vezes é por causa de ser tão religioso, é que você se torna tão mau assim. Por causa da sua ortodoxia, do seu dogmatismo, da sua divisão, da sua capacidade despudorada de pretender separar o joio do trigo, o que Jesus disse que nenhum ser humano deveria tentar fazer jamais, que isso é uma tarefa para uma outra dimensão realizar, não nós humanos contra nós mesmos humanos. Entre nós, nenhum de nós recebeu essa prerrogativa, mas o ser humano mau faz isso o dia inteiro. Aquele ali está perdido, aquele ali vai para o inferno, aquele ali é do diabo, aquele ali já se desgraçou todo. Você lida com isso o dia inteiro, ainda fica querendo saber, me perguntar, Caio, o que você acha desse tipo de comportamento? Eu não respondo. Não respondo mais. Eu estou respondendo há 51 anos.
Agora está tudo gravado, e não só dessa vez, há milhares de outras vezes. Se você entrar aí no meu portal, caiofabio.net, caiofabio.net, escreva aí, caiofabio.net. E se o Caio conseguisse fazer, com alguma rapidez, o favor de abrir o portal caiofabio.net, botar na tela, você vai ver que tem uma lupinha. E se você escrever nessa lupinha o que é o pecado contra o Espírito Santo, ou simplesmente escrever o pecado contra o Espírito Santo, você vai ver que só do ano 2001 para cá, dá para você escrever aí, meu querido Caio, pecado contra o Espírito Santo, na lupinha. Eu comecei esse site em 2000, na realidade em 2003 eu comecei esse site, a escrevê-lo todo dia. E de 2003 para cá, veja a quantidade de respostas. Quantas tem aí que não dá para eu ler daqui? Pode falar em voz alta, Caio. Está marcado lá em cima o número de respostas alusivas a... Lá em cima, o que está escrito aí? Pode falar alto. Quanto? 268 vezes, só aí. Então eu não respondo mais. E depois de agora, muito menos. Não há desculpa para ninguém aqui. É simples assim. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O ser humano bom tira do tesouro do seu coração coisas boas. Mas o ser humano mau tira do tesouro do seu coração coisas más. Digo-vos, preste atenção, digo-vos, é Jesus dizendo. Então ouça, pelo amor de Deus, se Jesus tem o significado que você diz que ele tem para você, então ouça, pelo amor de Deus, ouça. Digo-vos que de toda palavra frívola, idiótica, inconsequente, gratuitamente perversa, que vocês proferirem na frivolidade, na vaziez de vocês, e olha, ele aqui usou até uma palavra amena quando ele falou de frívola, de frivolidade. Qualquer palavra frívola que proferirem os homens, mas aquelas frivolidades que a gente acha que pode brincar de ser frívolo contra o próximo, como alguns de vocês brincam de frivolidade contra o próximo, ou escrevem aqui no TikTok um monte de frivolidades, eu só fico vendo. Dá pena. Eu me encho de misericórdia de ver como vocês hoje brincam de frivolidades. O que Jesus diz é: de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia da verdade, da luz de Deus, inapelavelmente. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado. É o que Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca tu confessares a Jesus como teu Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu que recebeste esta informação e não negligenciaste, serás salvo. Agora, se do teu coração, mesmo com toda a consciência do que seja a realidade, a verdade, a bondade, o amor, a natureza de Deus manifesta em Cristo Jesus, você decide, por caprichos da sua própria maldade, dizer o oposto e contrapor-se a essa realidade,